Vamos lá, o vídeo de hoje é um resumo da atualização que teve na NR01 e cuja vigência começa em 26 de maio de 2025. Ela é importante, ela atinge todas as atividades econômicas urbanas e rurais, inclusive MEI, empresa de pequeno porte ou microempresa, então não só as grandes empresas, consideradas empresas de médio e grande porte, mas todas as atividades econômicas resguardadas as devidas proporções. Eu fiz um resuminho aqui dos principais pontos para eu não me esquecer, porque é muita coisa. Nem dá para falar tudo num vídeo só. Primeiro, o que a gente tem que pontuar aqui? Claro que existem doutrinadores que não aceitam essa classificação da Revolução Industrial. Mas o que a gente tem que colocar aqui é que, para muitos, essa Revolução Industrial, a gente já está na indústria 7.0, quer dizer, a gente estaria entrando na indústria 7.0, saindo da 6.0. E qual seria o marco principal característico da indústria 7.0? É a questão do acolhimento não só do trabalhador, mas de todas as camadas, de todas as etapas, de todas as pessoas e todos os grupos envolvidos na produção, circulação e consumo de uma mercadoria ou serviço. Então, ela envolve muito o fator humano. No 6.0 já veio a questão da humanização. Agora, a gente não está falando só de empatia, mas também de acolhimento, enxergando uma realidade que, por diversos fatores, inclusive relacionados a alimentos, nós estamos tendo cada vez mais problemas relacionados à depressão, ansiedade, transtornos pós-traumáticos, doenças ocupacionais que vêm aumentado bastante. Então, focando na relação efetivamente de trabalho, você tem essa atualização da NR01. E o que a gente tem aqui de principal para colocar sobre isso? Primeiro, primeira coisa tem a ver com os objetivos dela. Ela ampliou os seus objetivos não somente para segurança e saúde, de um modo geral, nós pensamos do lado físico, mas também, do lado psicossocial. Então, ela envolve aqui, a questão da saúde mental, principalmente no caso que nós estamos falando aqui dos trabalhadores, do ambiente de trabalho, atendendo então para quem adota a classificação da NR01 dentro da indústria 7.0. E aí o que nós temos, Essa ampliação para a saúde mental, para a saúde emocional de um trabalhador, de um grupo de trabalhadores. Eu falo de um trabalhador porque atinge aquela atividade econômica que, se tiver só uma pessoa, essa uma pessoa é considerada um grupo e aí também vai atingir ela, ok? Por isso que, inclusive, os MEIs, eles estão previstos dentro dessa atualização, e relacionado a isso. Então, vamos lá. Segurança e saúde em todos os aspectos nas relações de trabalho. Segundo, gerenciamento de riscos ocupacionais, bem mais complexo do que já existia, ok? Elaboração de planos de ação partindo do pressuposto desse mapeamento dos riscos, e eu vou falar um pouquinho sobre isso mais à frente com relação a quem faz esse mapeamento, quem faz esse plano de ação, quem detecta essa situação toda, tá certo? E principalmente a introdução de um controle de saúde preventivo. Então, a finalidade de criar, identificar os riscos, criar um plano de ação que não seja para resolver, mas pelo menos para minimizar. Claro que aquilo que pode ser resolvido será resolvido. Aquilo que não tem absoluta solução, pelo menos minimizar esses efeitos e aí fazer esse controle. Então, essa norma regulamentadora, que agora já virou uma portaria, ela não somente impõe esse mapeamento e esse levantamento de informações, mas também mensurar o grau desses riscos. E conforme a mensuração dos graus desses riscos, os respectivos planos de ação. Então, assim, não é uma coisa genérica, muito pelo contrário, é uma coisa extremamente detalhada acerca de tudo que pode acontecer relacionado às atividades, os cargos, funções e também as características psicossociais daqueles funcionários, daqueles trabalhadores. Então, uma reunião aqui de informações para, volto a dizer, eliminar as situações ou pelo menos
minimizar essas situações e os danos que elas causam, principalmente para o trabalhador ou para aquele ambiente de trabalho, atingindo mais de uma pessoa. Então, o foco aqui está muito relacionado ao ambiente de trabalho. Então, envolve estresse, ansiedade, sobrecarga de trabalho também, tá? Falta de apoio daquela empresa, daquele grupo, com relação àquelas pessoas. Então, vocês também têm essa situação. Eu anotei muita coisa aqui, tá? Então, assim, as empresas que, por exemplo, têm CIPA, essas empresas, se não fizeram ainda, tem que fazer um manual de conduta e também relacionado a questões, por exemplo, de assédio, como que vai ser tratado esse tipo de coisa, assédio moral, assédio sexual, um canal, né? Criar um canal, se já não criaram, criar um canal aonde pode acontecer essas denúncias e como isso vai ser conduzido. Então, não é só instalar, por exemplo, o canal de denúncia, mas também todo o protocolo de procedimento que será conduzido para poder trazer aí essas situações, focando nessas doenças ocupacionais que hoje são uma realidade, né? São o que as pessoas chamam de doenças do século, né? Então, efetivamente, nós temos. Fora isso, é necessário que a cada 12 meses seja feito capacitações, não para os funcionários mesmo, de um modo geral, capacitações, treinamentos, orientações, porque, gente, nós vivemos hoje numa situação que envolve, inclusive, né, a forma de falar. Então, hoje, nós temos um trabalho todo envolvendo uma verbalização de ideias, de qualquer, até de normas mesmo, de ordens que são dadas por superior, hierárquicos, que é a comunicação não violenta. Esse trabalho de comunicação não violenta, ela vem em consonância com essas posturas. Por quê? Porque a gente sabe que em determinadas áreas de trabalho, esse ambiente pode se tornar tóxico justamente por uma postura, né, violenta, verbal. Às vezes nem é verbal, às vezes é uma postura mesmo, né? Linguagem corporal. Mas existe um foco muito grande de mudar o discurso das pessoas, a forma de tratar as pessoas para uma comunicação não violenta. É difícil, principalmente para nós que trabalhamos no direito, em que existe, né, uma certa postura incisiva, uma certa dominância nas palavras, essa coisa de dosar para não se tornar tão violento, às vezes é difícil. Mas na realidade empresarial, isso é fato e tem que ser colocado. Então, também existe essa questão de sensibilizar. Então, a cada 12 meses, tem que fazer uma espécie de uma reciclagem com todos os funcionários da empresa, da alta gestão até ali embaixo, né, o piso de fábrica ali, da indústria, para que você realmente traga uma melhoria no ambiente e também seja uma forma de redução desses riscos, ok? Eu coloquei também que é necessário inventariar esses riscos, eu vou voltar já já a esse assunto, com relação a quem faz essa inventariança desses riscos, tá certo? E esses planos de ação. E essas informações que são colocadas de forma digital e eletrônica. Então, na verdade, o funcionário hoje, ele tem que ter essa troca de informações, inclusive com relação ao resultado dos seus exames, porque os exames, nós temos o admissional, o demissional e o periódico. E hoje esses exames também têm que ter uma parte voltada para essa questão da saúde mental, da saúde emocional. E esse retorno agora tem que ser dado, esse feedback tem que ser dado para aquele funcionário ou aquele grupo de funcionários, tá certo? A única coisa que nós temos de diferença com relação a essas condutas que eu coloquei até aqui é que esse programa de gestão de riscos, né, o famoso PGR, ele é obrigatório para todas as atividades econômicas, menos o MEI. O MEI precisa ter uma conduta, ele precisa adotar a NR01 na sua atividade, mas não precisa fazer a PGR, porque esse PGR é extremamente detalhado conforme essa atualização, esse detalhamento dos riscos, graduando os riscos e colocando, mensurando quais são os planos de ação, como vão ser os procedimentos, ele deixou de ser tão genérico como era antes, como eu já falei, e aí todas as atividades são obrigadas a incluir. Ah, mas de que forma que isso acontece, né? Essa elaboração
desse PGR. Começa, né, com a identificação desses riscos e vai até o diagnóstico individual ou coletivo. Então, eu preciso ter um procedimento que não só permita e que vá sempre sendo atualizado também, né? Não é fazer de uma vez e acabou. Então, constantemente tem que ter atualização, não só da identificação, mas também, né, qual é a origem, o que ocasiona aquilo ali e aí o que pode ser mudado e tratado para evitar ou minimizar ou acabar de vez aquelas situações que podem trazer essas, e principalmente ansiedade, depressão, transtorno e estresse pós-traumático, porque dentro da situação, né, de ocupação a gente tem muito esses diagnósticos que são dados, né? Temos mais doenças ocupacionais, eu estou colocando aqui um resumo, mas não é só isso, né? Assédio moral, assédio sexual, porque no final das contas essas condutas também acarretam em consequências, né? Desenvolvem consequências. Não é só o assédio por si só que já está errado, mas as consequências, às vezes, são bem complexas, né? São bem profundas e demora, inclusive, para tratar a pessoa, retirar um pouco, tá certo? Então, a gente tem uma avaliação interna com relação a isso, tá? Não só a avaliação, mas o desenvolvimento de políticas. Daí porque de 12 em 12 meses tem que ter essas capacitações, tem que ter, né, esses trabalhos aí de conscientização, de sensibilidade, porque aí você envolve as políticas. Ah, só empresas privadas? Não, as públicas também entram nesse pacote. Então, é toda atividade econômica, privada ou pública, você tem essa situação. Sobre esse inventário, né, de riscos que depois devem ser diagnosticados, se tiver plano de ações, como eu disse, para minimizar, reduzir ou acabar, eu coloquei alguns pontos aqui. Questão relacionada à saúde mental, ao bem-estar dos funcionários, a questão relacionada à identidade dos funcionários, como que eles veem, como eles se veem, como eles são vistos dentro daquele ambiente de trabalho, relações com grupos sociais, então vai ter uma análise específica até com relação àquela pessoa com a família dela, então são grupos sociais externos, como que ela se relaciona e como que isso acontece com grupos externos. Afinal, nós sabemos também que muitos problemas advém de relações familiares, de outros ambientes, que não seja só do trabalho, relações com grupos internos, ou seja, dentro do ambiente de trabalho, não só com o seu superior, com o seu colega de trabalho, mas também todo aquele ambiente de convivência, competências e exigências profissionais, então relacionado àquela pessoa, aquele grupo de pessoa, tá certo? E as condições e estruturas de trabalho. Isso vem sendo extremamente questionado, né? Condições de trabalho e as consequências, inclusive com a saúde mental daquelas pessoas, né? A estrutura que a pessoa trabalha, se realmente ela colabora com alguma situação relacionada a uma ansiedade, a uma depressão. Nós já temos vários processos judiciais no âmbito trabalhista relacionados a isso. Então, vocês veem que esse levantamento ele envolve diversos fatores e diversas situações que podem afetar. Então, você veja como que a gente já evoluiu, né? Nós chegamos num ponto em que se reconhece não só as relações pessoais, mas o ambiente físico do trabalho, ou até em grupos de WhatsApp, seja, o que seja relacionado, né, com o ambiente de trabalho que pode impactar mal aquela pessoa e causar, inclusive, afastamento do trabalho por meses, quiçá por anos. Quando não acontece o afastamento efetivo por conta da situação da pessoa, né? Essas doenças ocupacionais, elas não são fáceis de tratar. Algumas pode ser que trate com alguns meses, mas outras podem realmente durar anos, de acordo com as consequências, né? Os efeitos que aquilo pode causar. Isso é uma realidade. E aí nós temos, então, duas avaliações que eu falei que eu ia colocar para vocês. A primeira é a psicossocial. Essa avaliação psicossocial que é feita tanto na admissão como de forma periódica, normalmente quem tem que fazer isso ou é um psicólogo ou o recrutador, que tem competência para fazer essa análise, porque essa análise é uma análise psicossocial do trabalhador. Está relacionado com o trabalhador e está relacionado com o perfil.
da atividade, né, com as características da atividade, com os riscos que ela envolve. Trouxe 2 exemplos para vocês aqui, NR31, NR35, que tem a ver, por exemplo, com espaço confinado, ou um espaço com uma altura muito alta, e os reflexos e as consequências que isso pode dar, né, um confinamento ou algo muito elevado para aquela pessoa. Mas não é só isso, né? Tem a ver com o seu perfil também, né? Pode envolver uma questão até criminal? Pode envolver. Né? Você vai ver, então, o indivíduo como pessoa, o seu perfil e a adequação dele para aquela atividade. E além dessa avaliação, tem a avaliação dos fatores de risco. A avaliação dos fatores de risco, o correto é ter uma equipe multidisciplinar. Porque a partir do momento que nós ampliamos esses fatores, naturalmente nós ampliamos também, né, a necessidade de identificação. Então, o que se aconselha? Primeiro, o profissional adequado é o ergonomista? Claro que é o ergonomista. Mas não é só ele. Para uma equipe multidisciplinar, você pode ter o funcionário relacionado à segurança do trabalho, um psicólogo também. Por quê? Porque aqui a análise é com relação às condições de trabalho, ao ambiente de trabalho. Então, aquela pessoa, aquele grupo de pessoa dentro do ambiente de trabalho, né? Como que aquilo acontece? Vai envolver o físico, vai envolver o emocional, vai envolver a hierarquia, o relacionamento hierárquico. Então, é bem mais complexo. Então, são 2 avaliações que são necessárias. Então, assim, resumindo as etapas. Primeiro, vai ter que se fazer um levantamento para quem não fez ainda. Essas 2 avaliações são ferramentas desse levantamento. Principalmente a de fatores de risco, que você vai fazer um mapeamento, né, extremamente detalhado, com base com tudo que eu já falei aí, que eu estou tentando falar o mais rápido possível, para o vídeo não ficar muito longo. Se vocês quiserem, depois eu entro em detalhes específicos. Depois, você vai classificar esses riscos, né, classificar essas condições e integrar a esse PGR. Se já tem, se não tem, fazer. Se já tem que fazer essa atualização e integrar isso tudo, né? Quais foram os riscos levantados, o grau desses riscos e o que, né? Quais são os planos, o que vai ser feito com relação a esse gerenciamento. E, por fim, a implementação dos planos de ação. E isso é obrigatório, né? Se não tiver, teremos multas, né? Fora as ações judiciais, enfim, teremos multas, tá certo? Então, é importante a gente colocar tudo isso. Espero eu, né, que eu tenha feito, assim, um resumo para vocês, uma ajuda aí para quem está perdido. Se quiser algum vídeo mais aprofundado com relação a um tema específico da NR01, é só comentar, tá certo? Até a próxima!